Oi, sejam bem-vindos ao canal Sem Memória. Eu sou a Camaia Medrado, sou autora do blog Sem Memória e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um assunto sério que pode afetar milhares de mulheres no mundo todo. Hoje eu tenho 25 anos, mas há 3 anos eu sofri um acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC, por causa do uso do anticoncepcional. Quando eu criei meu blog, eu já tinha a intenção de passar essa mensagem, mas eu queria estudar mais, ter dados exatos e confesso que até um pouco mais de público, porque eu queria atingir muita gente de uma só forma. Mas tudo isso mudou quando eu vi o vídeo da Carla Simone no Facebook. Eu e a Carla passamos por quase o mesmo problema. Fomos vítimas da falta de informação, do despreparo médico e poderíamos não estar mais aqui para contar essa história. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas eu não me importo. O importante para mim é realmente passar essa mensagem a todos vocês e contar um pouco de tudo que aconteceu comigo. Era muito comum eu ter crises de enxaqueca, eu tinha mais ou menos 3 vezes por semana. E eram crises que me derrubavam, que eu não conseguia fazer nada. Mas com o tempo eu acabei me acostumando com aquela dor, porque eu vivia com aquela dor. Até que uma vez, essa dor persistiu durante 8 dias. Pra mim já era comum, já era normal. Toda vez eu tinha dor de cabeça, então 8 dias era como se fosse 2 dias seguidos apenas. Só que num domingo eu acordei e quando eu liguei a televisão eu percebi que eu não sabia mais ler. É isso mesmo. Eu não conseguia formar as palavras. Eu olhava as letras, eu sabia qual era aquela letra, mas eu não conseguia falar qual que era aquela letra. Eu lembro que eu via ela espelhada, ou então eu via a letra trocada, ou quando era um R, eu tava vendo um P ou um B. Era muito esquisito, eu não sabia ler e eu tinha que focar apenas em uma letra para depois olhar outra e formar uma sílaba e só então formar uma palavra. Foram horas de pânico pra mim, só que a gente achava que era por causa do cansaço e da dor de cabeça. Então eu fui naquele dia dormir na intenção de acordar bem no outro dia e na segunda-feira eu acordei do mesmo jeito. Eu decidi que eu tinha que ir ao médico, não por causa da dor, porque a dor já era uma coisa comum pra mim, mas eu decidi que eu tinha que ir ao médico porque naquela segunda-feira à noite eu tinha prova na faculdade. Então quando eu cheguei no médico, eu fui atendida por uma doutora e ela receitou remédio na veia. Eu fui, tomei o primeiro remédio na veia e quando o enfermeiro perguntou, passou a dor? Eu insisti. Realmente aquela dor tinha amenizado, mas eu ainda estava sentindo dor. E se eu estava no hospital, eu queria sair de lá completamente sem dor. Eu insisti, ele consultou a médica e colocou mais um remédio na minha veia. Quando terminou o remédio, eu insisti novamente porque eu ainda estava com dor. Foi nesse momento que a médica pediu para fazer um exame, uma tomografia. Eu fiz a tomografia na cabeça e voltei para tomar o terceiro e quarto remédio. Terminei de tomar o remédio, voltei para a sala da médica e ela parecia não acreditar. Ela olhava pro exame, olhava pra mim, perguntava quantos anos eu tinha, perguntou várias vezes se eu tinha batido a cabeça e me chamou para a sala de um outro médico. Esse outro médico, ele não era brasileiro e ele olhou meu exame, ele também não acreditou, me perguntou inúmeras vezes se eu lembrava de ter batido a cabeça e eu sabia que eu não tinha batido a cabeça. E foi quando ele virou pra mim e falou assim, a dor que você tá sentindo é muito forte, é dor que faz uma pessoa desmaiar. Você é muito tolerante à dor. Eu não sei como você chegou aqui andando. Você está com um sangramento pequeno na cabeça e eu vou precisar te internar. Eu quero que você tenha uma atenção 100%. Então eu vou precisar te internar e eu quero que você fique na UTI. Essa é a frase que eu nunca vou esquecer na minha vida. Porque apesar de estar bem tranquila, porque eu cheguei lá andando, eu cheguei lá lúcida, foi um choque pra mim. Eu fiquei 3 dias na UTI, eu não podia levantar da cama, eu não podia pôr o pé no chão, eu não podia tomar banho sozinha e muito menos tomar banho no chuveiro. Depois desses 3 dias, eu fui pro quarto. Eu fiquei mais 9 dias no quarto, aí eu já podia andar, eu já podia tomar banho sozinha, mas era um tratamento intensivo, era remédio de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Tomei muitas injeções durante esse tempo, inclusive injeções na barriga, que são injeções anticoagulantes. Durante o período que eu estava
No quarto foram feitos alguns exames porque eu reclamava muito de cãibra na batata da perna e aí nós descobrimos que eu também tinha trombose. Fiquei 12 dias internada e depois que eu saí de lá, que foi no dia 1º de maio, eu me senti livre de estar no hospital, de ver enfermeiros e médicos todos os dias, de todo dia às 5 horas da manhã ser picada para fazer exame de sangue. Mas eu ainda tive 1 ano de tratamento em que eu tive que tomar remédio anticonvulsionantes, remédios anticoagulantes e eu tinha uma visita intensa ao meu médico de 15 em 15 dias e fazia exames de sangue de 15 em 15 dias. Porque o remédio que eu tive que tomar, que era o anticoagulante, ele alterava muito os resultados. E como a gente tinha que manter o INR em uma média, esse remédio era uma loucura, porque a cada 15 dias a dosagem mudava. Fora isso, nesse ano eu tive uma alimentação super controlada e eu corria sérios riscos de hemorragia. Então eu não podia me machucar, eu tinha que tomar muito cuidado para não bater a cabeça, o meu nariz sangrava do nada. Foi um tempo muito ruim, foi um tempo que podia ter sido evitado. Então... o AVC que eu tive foi isquêmico, né? Não chegou a se romper a veia, não foi um AVC hemorrágico, graças a Deus, porque hoje com certeza eu teria alguma sequela daquilo. Mas eu só pude descobrir a causa desse AVC 1 ano depois, porque eu não podia fazer os exames. Na verdade eu até poderia, eu poderia ter feito os exames antes, mas com certeza esses exames dariam alteração por causa do remédio que eu estava tomando. E foi 1 ano depois que eu descobri que eu tive o AVC por causa do uso do anticoncepcional. Eu não tomei anticoncepcional por muito tempo, não chegou nem a 1 ano. E eu tomei 2 marcas diferentes nesse tempo. Mas ficou bem claro pra mim que não depende da marca, não depende do comprimido, e sim depende do seu organismo, da sua predisposição a ter ou não uma trombose, que pode ser uma trombose na perna, pode ser uma trombose no pulmão, pode ser uma trombose no cérebro. Antes de descobrir a causa do meu AVC, eu desconfiava muito que era um anticoncepcional, porque os médicos já tinham falado alguma coisa a respeito. E aí eu cheguei em casa e achei uma bula do remédio. E realmente tá escrito lá que o remédio pode causar trombose. E aí eu fiquei me perguntando, será que a culpa foi só minha? Será que eu deveria ter lido a bula antes? Será que ninguém poderia ter me avisado? Será que essa informação não está escrita em lugar nenhum? A verdade é que eu não tinha informação quando eu comecei a tomar anticoncepcional. Eu fui até um médico pedir para tomar anticoncepcional na intenção de diminuir as cólicas menstruais, que eram horríveis, e na intenção de regular a minha menstruação. Mas o médico simplesmente olhou pra minha cara e falou, ok, você quer tomar anticoncepcional, então tá aqui a sua receita. Ele não pediu nenhum exame hormonal e nenhum exame que indicasse a minha predisposição trombótica. Hoje, eu não posso mais tomar nenhum medicamento que contém hormônio. Mas por outro lado, em 3 anos, eu só tive 3 ou 4 dores de cabeça, mas que nem se compara àquelas que eu tinha antes. Aquilo era meu corpo informando que tinha alguma coisa errada, e graças a Deus eu não fiquei com nenhuma sequela. Porque eu poderia, sim, ter ficado com um lado do corpo imóvel, ou cega, ou até mesmo morrido aos 22 anos de idade. Eu pesquisei muito sobre o assunto e não é tão simples e nem tão seguro assim tomar um anticoncepcional. Os médicos mesmos falam que é muito comum as meninas da minha idade terem esse tipo de problema, justamente por causa do uso desses remédios. A gente começa por indicação das amigas, ou porque é barato, ou até mesmo por achar que vai ser o máximo, ter a sua menstruação controlada, não ter nenhum sintoma de TPM, não sentir dores de cólica, ter a pele bem tratada, ou até mesmo não correr o risco de ter filhos. Mas sinceramente, eu preferia muito ter hoje um filho de 3 anos de idade do que ter passado tudo o que eu passei. 12 dias internada, 1 ano tomando remédio, 1 ano fazendo exames constantemente, alimentação controlada, ter que ir no médico e tomar injeção toda vez que eu for viajar e futuramente ter a minha gestação super controlada. Tudo isso teria sido evitado se o ginecologista que me atendeu lá no começo tivesse me pedido os exames exatos antes de me receitar qualquer anticoncepcional. A Carla falou no vídeo dela, mas são coisas tão importantes que eu tenho que repetir aqui. No Canadá, 23 mortes são associadas ao uso dos anticoncepcionais Yasmin e Yas. A Carla tomava o Yasmin, que custa em média R$15, e eu tomava o Yas, que custa em média R$65. Nos Estados Unidos, há diversas mortes associadas ao uso do anticoncepcional
de meninas entre 18 e 25 anos. Na França, o anticoncepcional chamado Diane 35 é proibido. Aqui no Brasil, as informações sobre os riscos que corremos estão apenas em letras minúsculas na bula. Mas será que algum adolescente quer mesmo parar o que está fazendo no seu dia para ler uma bula de remédio? Por que os médicos não informam? É simples, os médicos não informam porque é do ser humano achar que qualquer remédio faz bem. E se eles falassem que um simples remedinho poderia te matar, você com certeza não usaria. Mas eles não falam, porque quanto mais remédio receitado, é mais dinheiro que entra no caixa da empresa. Empresa essa que paga viagens, congressos, jantares e presentes caros para o seu médico. Por que na caixinha de cigarro vem estampado os riscos que você corre ao fumar e no anticoncepcional não? Porque se viesse, ninguém poderia te indicar esse remédio, assim como ninguém te indica um cigarro. O que eu quero deixar bem claro aqui é que não é nome, não é preço e muito menos fabricante que vai definir se você vai ter uma trombose ou não. O que garante isso é o seu corpo e o seu organismo. E a única forma de você saber da sua predisposição é fazendo os exames adequados. Então exija para o seu médico que ele peça esses exames antes de tomar qualquer anticoncepcional. E se você já estiver tomando, vá a um médico quanto antes e peça para ele fazer esses exames, para você saber se você pode continuar tomando ou não. Eu sofri um AVC aos 22 anos e estou fazendo esse vídeo na intenção de alertar as mulheres, porque essa informação não está em todos os lugares e ninguém nos informa. Então, se você puder me ajudar, por favor, compartilhe esse vídeo, porque isso pode ajudar a salvar muitas vidas por aí. Todas nós corremos esse risco. E se você estiver passando por isso ou tiver alguma dúvida a respeito, eu vou ter um prazer enorme em te ajudar. Então deixa aqui nos comentários do YouTube ou lá no meu blog a sua mensagem, que assim que der eu respondo com todo carinho. Um beijo e até mais. Cuidem-se!